Glória a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor, amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Eu quero nesta noite verbalizar a minha gratidão ao Senhor por esta oportunidade. Eu vou pedir, se for possível, só um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Um pouquinho mais de agudo, só um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigada. Bendizer ao Senhor por estar aqui, muito bom, muito obrigada. Bendizer ao Senhor por estar aqui com todos vocês, desde já aproveitando o ensejo para pedir perdão pelo horário que nós chegamos. Meu esposo estava vindo de viagem, eu saí de casa uma média de 5:30 da tarde. Nós moramos ali na região do Butantã, do outro lado de São Paulo. E São Paulo é imprevisível, né? Mas eu quero bendizer ao Senhor que nos trouxe debaixo de sua graça. Faço-me acompanhada do meu esposo, pastor Normando. Deus abençoe e amor a sua vida. Bendizer ao Senhor pela vida do nosso querido pastor Marcelo, nossa pastora Tânia. É um prazer conhecê-los. Nós também ouvimos falar muito bem sobre vocês, sobre essa linda igreja, e nós hoje estamos contemplando com os nossos olhos. Aos homens de Deus e mulheres de Deus que estão aqui, Deus vos abençoe em nome de Jesus, amém? Antes de pregar a palavra do Senhor, eu gostaria de louvar a Deus, que Deus fale com você através desse louvor. Parece que está tudo bem, para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração, conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando, por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração, conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A tua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A tua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Ei! Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha, estava esquecido. José estava esquecido,
cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz para ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou meu filho aqui só para te dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava oribicandori calácia, oribianto rebia, orebacandori anto e remandarás, elebacandarás, oribicantoia. Quem veio me assistir fica calado, quem veio me adorar a ele adore. Oribianto rebia, soriande. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha, estava esquecido. José estava esquecido, diga, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó, o carpinteiro, o carpinteiro, o carpinteiro, o carpinteiro, o carpinteiro. O carpinteiro estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, deram uma cruz para ele. Na via dolorosa, na via dolorosa, na via dolorosa, na via dolorosa, na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia, no primeiro dia, porque a procura entre os mortos porque a procura entre os mortos quem vive está. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ah, quem é este o Rei da Glória? Quem é este o Rei da Glória? O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Ele é o Rei da Glória. Levante sua mão para adorar nessa noite, e nós vamos declarar, encerrar e diga: mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia, e mandou meu filho aqui só para te dizer: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A tua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não.
Você que acredita nisso, erga suas mãos aos céus e aplauda o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória. A Ele seja glória, a Ele seja honra. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza, para a reverência da palavra do Senhor. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 35, versículo de número 17 e 18. Enquanto você encontra o texto, aguce a tua audição espiritual essa noite. Deus já está falando conosco aqui. Aleluia! Gênesis capítulo de número 35, versículos 17 e 18. Se você encontrou, perdão, diga amém. Caso você não tenha um exemplar da Bíblia, estará na projeção o texto para que você possa acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos acelerar. Gênesis 35, versículo 17 e 18. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. 18, por gentileza. Versículo de número 18 diz: e aconteceu que, saindo-se-lhe a alma porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Versículo de número 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Pode se assentar, bendizendo ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, dobre sua atenção para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Seria um grande erro meu falar que Deus vai falar agora. Deus já está falando aqui, através das oportunidades, dos louvores. Mas eu quero convidá-los dentro de alguns minutos para mergulhar comigo nesse texto, nessa história, que não traz uma mensagem alegórica, poética, mas traz para nós alguns detalhes, traz para nós características de uma história literal. Também agradecendo a Deus pela vida desses amigos que nós temos, que é o apóstolo Joadson e a bispa Débora, queridos do Senhor, para a nossa casa, e por intermédio deles nós estamos conhecendo vocês. Pois bem, nós acabamos de fazer menção do primeiro livro da Bíblia, amém, que é o livro do Gênesis, e eu quero rapidamente pincelar algumas informações para que nós possamos mergulhar aqui nesse contexto do texto que fizemos menção. O livro do Gênesis, na classificação, ele faz parte do que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros dado a Moisés a autoria. Livro do Gênesis, ele é o livro do Bereshit, pelo poder da palavra o Eterno fez. É nesse livro que nós vemos duas repartições, duas partes. A primeira vai desde a criação até o pós-dilúvio, e a segunda fala-nos desse momento que nós fizemos menção, que é a história patriarcal. Uma das maiores informações da Bíblia no quesito Gênesis e na história patriarcal é uma verdade espiritual que permeia a nossa vida e nos faz entender que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso e ele é um Deus de propósito. Lembrando, queridos, que nós estamos diante da palavra do Senhor e não estamos diante de uma história da carochinha, uma história em quadrinhos, um conto de fadas, mas estamos diante daquilo que para nós são veredas, mandamentos e estatutos, que é a palavra de Deus. E se está na palavra, eu creio, porque esta palavra, ela veio de Deus. Quando nós olhamos para a história patriarcal, nós percebemos que Deus é um Deus geracional. Diga geracional. E eu estou dizendo isso a você por quê? Porque essa informação é de extrema importância. O que Deus faz em mim nunca vai parar em mim. O que Deus começa na minha vida, Ele tem um intuito
propósito, a finalidade, o objetivo, que este propósito que Ele começou em mim, alcance os descendentes da minha geração, alcancem os meus familiares, a saber que hoje você está aqui, mas antes de você conhecer a Jesus, talvez os seus pais conheceram primeiro, antes eles conhecerem a Jesus, os seus avós conheceram primeiro, porque o que Deus começou a fazer na vida de um, esta promessa e este propósito vai permeando sobre a família. Quando nós olhamos para a história patriarcal, é essa a realidade que nós encontramos. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos homens e uma filha mulher. Dentre os filhos de Jacó estava José, que Deus constituiu como governador do Egito, e nós sabemos da história de Israel a partir do Êxodo. E daí que quando nós olhamos para o texto que fizemos menção, essa história patriarcal está nos falando de alguém, um dos pertencentes a esta família. Esse texto que nós fizemos leitura, ele não está nos falando nem de Abraão e nem de Isaac, mas está nos falando de Jacó. Quero lembrá-los mais uma vez, e estou acelerando para você receber tudo que Deus tem para nós. Olhe para cá, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou 12 filhos homens. Você se lembra que esses 12 filhos homens fazem parte das 12 tribos de Israel. Quando nós olhamos para esse contexto que lemos, o texto está nos apresentando o nascimento do filho caçula de Jacó. Diga, filho caçula. Observe que o nascimento de todos os filhos de Jacó foi de extrema importância, mas quando a Bíblia está falando do nascimento desse filho caçula, está dizendo de um episódio, um momento que marcou a vida de Jacó e da sua família. Mas não tem como entender este capítulo que fizemos menção se nós não olharmos para capítulos anteriores. Eu vou pedir ajuda da querida mídia, por gentileza. Coloque para mim, querida, capítulo do livro do Gênesis, versículo de número 22. Gênesis capítulo 30, versículo 22. Missionária, o que é que o texto está dizendo em Gênesis capítulo 30, versículo 22? Olhe para cá, o texto está falando que Deus se lembrou de Raquel. Diga Deus, por favor, diga Deus, se lembrou de Raquel. Então mergulha comigo de cabeça, porque estou pregando para uma igreja cristocêntrica e bíblica. Quando a Bíblia está dizendo que Deus se lembrou de Raquel, está dizendo que esta Raquel não podia gerar até o presente momento. Está dizendo que o ventre dessa mulher não podia carregar um filho até esse presente momento. E falando em um contexto histórico, uma mulher que não pudesse gerar, ela não poderia dar a continuidade à sua descendência e à sua geração. Então olhe para o texto, até o presente momento ela não gerava, até que Deus se lembrou de Raquel. E o texto nos traz 3 informações: Deus se lembrou, Deus a ouviu e Deus abriu a sua madre. Observe, primeiro ele lembra, depois ele ouve e depois ele abre. Por quê? Porque todo milagre de Deus não virá dentro de confusão e de contenda, mas virá dentro da ordem celestial do céu. Ele lembrou, ele ouviu e ele abriu. A partir deste momento, a história dela nunca mais foi a mesma. Porque, missionária, versículo de número 23, querida mídia, por gentileza, olha o que o texto diz, que ela concebeu. Olhe para cá, aqui ela está concebendo o seu primeiro milagre. Diga, primeiro milagre. Olhe para quem está do teu lado, diga, o primeiro milagre é sempre inesquecível. Olhe para cá, mergulhe comigo. No 22 é Deus lembrando, ouvindo e abrindo. No 23 é ela concebendo o milagre. É o primeiro milagre, não é? Olhe para cá. E quando ela vai conceber este milagre, versículo de número 24, querida mídia, ela vai dar nome ao milagre, porque todo milagre tem Qual é o nome que ela dá à missionária? José.
E ela nomeia o seu milagre dizendo que o Senhor me acrescente outro. Então me ajude a pregar e diga para quem está ao seu lado: ela pediu mais um milagre. Olhe no fundo dos olhos de quem está ao teu lado, diga: tenha responsabilidade quando você pedir as coisas para Deus. Diga: porque você pode esquecer do que pediu, mas quem ouviu não esqueceu do que você falou. Você está aqui? Quem pediu outro filho? Quem pediu? Ela. Ela está concebendo o primeiro milagre dizendo: me acrescente, me adicione, me libere, me favoreça de novo. Então aqui não tem anjo, não tem profeta, é ela dizendo: eu quero outro. Aqui não tem demônio, não tem potestade, é ela dizendo em primeira pessoa: eu estou concebendo o primeiro milagre e eu já quero. Só que eu preciso entender duas verdades da vida. A primeira é que eu, como ser humano, sou tendenciosa a me esquecer do que pedi a Deus, mas Deus, como é santo, não se esquece do que eu pedi. Eu, como ser humano falho, posso me esquecer daquilo que verbalizei ao eterno, mas aquele que ouviu do alto não se esquece daquilo que ele ouviu naquele dia. A segunda verdade é que Deus trará milagre para mim, mas não trará de mão beijada, porque a maioria dos milagres, eles vêm dentro de processo. Mas Deus está dizendo: enquanto eu te amadureço, enquanto no processo eu te preparo, eu libero o milagre. Olhe para quem está do teu lado, diga: ele não se esqueceu do que você disse. Quero mais, eu quero outro, me acrescente, me adicione. Ela pediu mais um milagre a Deus. Com o passar do tempo nós podemos nos esquecer do que pedimos. Só que você não pode se esquecer que o pedido veio da terra para o céu. O pedido foi feito da terra para o céu, mas foi ouvido do céu para a terra. O pedido foi feito por quem muda para quem não muda. O pedido foi feito para quem é falho, para aquele que é santo. E Deus está dizendo: eu não me esqueci do que você pediu em oração. Se você tiver coragem como profeta e profetiza de Deus, diga para quem está ao seu lado: se prepare, porque você vai viver o que você pediu a Deus. Isso aqui é para quem tem coragem. Diga para esta pessoa: você vai viver o que você pediu a Deus. Não reclame que a tua agenda está lotada. Você vai viver o que você pediu a Deus. Não reclame se teus filhos forem estudar fora do país. Você vai viver o que você pediu a Deus. Não reclame que a vida está corrida e atarefada. Você viverá o que você pediu a Deus. Quem pediu pode esquecer, mas quem ouviu o pedido não se esquecerá. E me cantou uma graça de Deus aqui. E Deus está dizendo para alguém: é Deus dizendo para alguém: eu vi a campanha que você fez no monte. Pois bem, você vai viver o que você pediu lá. Eu vi aquele dia que você chorou naquele quarto orando e pedindo milagre. Pois bem, você vai viver o que você pediu para mim. Deus não se esquece do pedido que fazemos a Ele. Querida mídia, pregue comigo. Capítulo 30, versículo 24. Ela dizendo: me acrescente outro filho. Coloque para mim, por gentileza, capítulo número 35, versículo 17. Porque no 30 é ela pedindo, mas no 35 é Deus realizando. Deus vai realizar. Oi? No 30 ela pediu, no 35 ela está vivendo de novo. Diga: vivendo de novo.
ela não pediu mais um milagre? No 35 ela vai viver de novo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, não se esqueça que o mesmo Deus que te deu força no primeiro milagre, Ele vai te dar graça e sabedoria para viver o segundo. Eu vim lá, ela é Macando Remaia. Eu vim lá da zona sul de São Paulo, do outro lado da cidade, para dizer para alguém: a mão forte de Deus que te deu vitória a primeira vez é a mesma mão forte dele que te dará vitória de novo. Erika la sobe rebaralha. De novo, milagre de novo, nascimento de novo. Só que eu quero lembrá-la, minha querida, eu vou voltar a repetir, enfatizar isso para que você guarde no teu coração. Existem milagres que Deus produz na minha vida, mas eles virão dentro de batalhas, de processos. Mas Deus está dizendo: eu vou usar este processo para te preparar. Por quê? Porque no capítulo de número 35 é ela gerando de novo. Capítulo 35 é ela dando a luz de novo. Capítulo de número 35 é mais um milagre nascendo de novo. Quantas mães estão aqui? Levante sua mão, por gentileza. Levanta com alegria. Olhe para cá, minha querida, pode baixar, obrigada. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Olhe para o texto e vamos pensar olhando para o texto. O milagre é o filho, mas o processo era o parto. O milagre era a criança, mas o processo era o nascimento. Não tem como, olhe para cá, não tem como separar os dois. Para uma criança nascer, tem que passar pelo parto. Para o milagre nascer, tem que passar pelo parto, porque Deus está dizendo para nós: ei, o processo vai vir para te preparar, porque não tem como separar o milagre do processo. O milagre é o filho, o processo é o parto. Responda para mim, mães: tem como separar isso? Tem como uma criança nascer se não passar por isso? É que Deus está dizendo para alguém: tudo depende de onde estão os seus olhos. Deus está dizendo: potencialize muito mais o milagre do que o processo para receber o milagre. Olhe muito mais para a vitória do que para o processo que você passou para receber a vitória. Eu estou profetizando que o seu testemunho não será um testemunho, mas o teu testemunho será: o mesmo Deus que me deu graça a primeira vez, Ele me deu graça na segunda, na terceira, na quarta, na quinta vez. Deus está mudando a direção dos olhos de alguém, e Ele está dizendo: olhe menos para a dor e olhe mais para o milagre. Milagre vai nascer, mas vai vir dentro do processo. Qual é o processo? O parto. Qual é o processo? As dores. Olhe para cá. É uma dor dela, individual. Não dá para dividir, para repartir, para compartilhar. Não dá para vender, não dá para emprestar, é dela. Porque uma coisa é eu me compadecer da dor de alguém, mas eu só vou saber o nível da dor de alguém se eu passar por algo parecido ou igual. Eu nunca soube a dor de perder uma mãe até perder a minha. Eu nunca soube a dor de um luto de um familiar até perder um. Por que, missionária? Olhe para cá. Porque a dor que essa mulher está passando é biológica. Diga biológica. Agora responda para mim: ela pode repartir essa dor? Pode emprestar? Parcelar? Compartilhar? Mas Deus está dizendo: a dor é tua, mas o milagre também é seu. Quem sentiu ela? Quem passou ela? Mas de quem é o milagre? Então Deus está dizendo: o diabo não tem poder de tocar no milagre que é. Isso aqui é para quem crê. Se você não crê, vou receber no teu lugar. O diabo não vai tocar no milagre que eu liberei para a sua vida. Se prepare, porque Deus está dizendo para alguém nesta noite: eu estou liberando o teu milagre e vou te dar graça para vivê-lo.
mão de quem está do teu lado e diga: a dor não é maior do que o fruto, a dor não é maior do que a luta, a dor não é maior do que a situação, a dor não é maior do que o processo. A dor era dela, mas o milagre também. A dor era dela, mas o filho também. A dor era dela, mas a alegria também. E Deus está dizendo: você tem mais motivos para se alegrar, porque o milagre está nascendo, Raquel. Oi? Deus está dizendo para alguém aqui: lembre-se que existem dores na vida que, se nós pudéssemos, passaríamos uma vez só. Mas eu sei, porque eu estou pregando para alguém que entrou aqui neste Elemacando Remaia, que entrou nesta noite profética dizendo ao Senhor: de novo, isso de novo, essa dor de novo, essa luta de novo, esse incômodo de novo, esse processo de novo. E Deus está dizendo: lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas: as aflições deste tempo presente não poderão ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Minha querida, deixa eu dizer uma palavra de Deus para você: o que não te destruiu a primeira vez, em nome de Jesus, não irá te destruir. Não olhe para a dor, olhe para o fruto. Não olhe para a dor, olhe para o fruto. Não olhe para a dor, olhe para o milagre. Não olhe para o processo, olhe para o que Deus está fazendo. Não olhe para as circunstâncias, olhe para aquele parente que parou de beber. Não olhe para aquilo que as pessoas dizem. Olhe para a salvação que chegou na tua casa. Não olhe para o processo, olhe para o milagre. Porque o fruto é maior que a dor. Olhe para o texto e veja. É uma dor dela, individual, que não pode ser compartilhada. É uma dor dela. Mas observe, por gentileza, quantos me ouvem, digo amém. Que olhando para o texto, você percebe que o texto nos garante que: e aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse quem? A parteira lhe disse quem? Então olhe para o texto e veja que ela estava sentindo uma dor, mas não sentindo sozinha. Que a Raquel estava passando pelo processo do parto, mas não estava passando sozinha. Olhe para cá, porque não é porque a dor é tua que você tem que passar sozinho. Não é porque você está passando por uma situação, uma adversidade, que você tem que passar sozinha. Deus está dizendo: eu vou te cercar de pessoas que estarão do teu lado no dia da tua. Isso aqui é para quem crê. Se você não crê, eu vou receber no teu lugar. Porque ela está sentindo dor, mas ela não estava sozinha. Ela estava passando por um processo, mas ela não estava sozinha. Olha o que o texto diz: e lhe disse a parteira. Penina, não parteira. Jezabel, não parteira. Rainha, não parteira. Porque Deus tem levantado anônimos como ferramenta de livramento e de vitória para muita gente. Deus é o Deus de Moisés, de Daniel. Deus é o Deus de Esther, mas também é o Deus que usa parteira. Isso aqui é forte, é para quem crê. A dor é dela, mas está sozinha? Não. Cuidado para o teu processo não te isolar. Deus está dizendo: eu quero te dar sabedoria para te cercar de pessoas que no dia da tua vulnerabilidade não te destrói, te levanta. Parteira. Pedra de tropeço não, parteira. Diga parteira. Então essa mulher estava ao lado de Raquel para auxiliá-la
no processo do parto, porque Deus está dizendo: eu arranco do teu caminho quem não soma, só espalha, e te apresento parteiras, eu te apresento gente de oração. Eu vou te cercar de quem tem visão do reino. Eu te trouxe para um celeiro, e eu estou dizendo: eu vou te cercar de gente do céu. Parteira, princesa não parteira, profetiza não parteira. E o texto está dizendo que essa parteira olhou para Raquel e liberou duas palavras. Quantas? Primeiro, não temas, porque também este filho terás. O que essa parteira está fazendo para com Raquel, missionária? Olhe para cá, impulsionando e relembrando, impulsionando e relembrando. Ela abre a boca para dizer: Raquel, não temas, porque esta criança vai nascer também. Olhe para cá, é a parteira que se levanta como uma ferramenta na vida de Raquel. Ela se levanta para quê, missionária? Para impulsionar, para relembrar, para encorajar e para relembrar. É Deus dizendo: eu vou te cercar de pessoas que te encorajam no meu reino e te relembrem das promessas. Se não for te incomodar, diga para quem está ao teu lado: Deus te colocou do meu lado para me relembrar e me encorajar, me relembrar e me encorajar, me relembrar e me encorajar. Deus te colocou do meu lado para me encorajar e me relembrar. Encorajar, não temas, relembrar, este filho também terás. Eu vim lá do outro lado da cidade para dizer para alguém: lembra da promessa que Ele te fez. Hoje Ele te encoraja e te diz: não temas. Não temas, Raquel, este filho também terás. Agora escuta o que Deus está dizendo para você. Tudo depende de quem está do teu lado no dia da tua dor. Oi? Porque quem estava do lado de Raquel não era uma coveira, era uma parteira. Coveiros enterram, parteiras ajudam a nascer. Coveiros celebram a morte, mas parteiras celebram a vida. Coveiros enterram para baixo, mas parteiras apresentam para o alto. Coveiros dizem: não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem família, mas parteiras diz: Deus proverá. Se Ele prometeu, Ele proverá. Acha uma parteira, acha uma pessoa de Deus do teu lado e diga: Deus vai te usar para impulsionar pessoas. Deus está tirando os coveiros do nosso caminho e nos apresentando pessoas que vão nos impulsionar. Coveiro não, parteiro. Oh, querida, Deus não nos chamou para ser coveiro na vida de ninguém. Deus nos chamou para ser parteiras. Sabe o que eu estou dizendo dessa noite? Que Deus vai te dar acesso às dores de muita gente. E a pergunta do céu para nós é: quando eu te der acesso às dores de alguém, não mate, impulsione para viver. Você está preparada, irmã? Porque Deus vai te dar acesso às dores de mulheres que foram feridas. Querido, Deus vai te dar acesso às dores de homens
que foram decepcionados, e Deus está dizendo: não seja um coveiro, se levante como ferramenta de vida. Jesus está desenrolando um mistério aqui nessa noite, e o negócio está profundo aqui. Ela é bacana, orecala séria. Deus está nos dizendo aqui: ela tinha uma parteira ao seu lado, a dor era dela, mas ela não estava sozinha. A dor era dela, mas ela não estava desamparada. Olhe para o texto e veja que a questão histórica nos diz que o parto desta Raquel, o parto desta mulher, na história a levou a óbito por causa das dores. Missionária, o que Deus está dizendo? Olhe para o texto e veja que antes que ela morresse, ela nomeou o seu filho. Versículo de número 18, querida mídia, por gentileza. E saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni. Missionário, o que é isso? Olhe para cá. É a Raquel, antes de vir a óbito, nomeando o que Deus deu e chamando ele de Benoni, significa filho da minha dor. Olhe para cá. Eu vim essa noite dizer para alguém, debaixo do poder da palavra: não chame de dor o que Deus chama de bênção. Não chame de dor o que Deus chama de honra. Não chame de dor o que Deus chama de milagre. Por quê? Porque a Raquel, olhe para cá, o texto não está invalidando, minha querida, a dor que ela sentiu, porque só sabe da dor quem já passou. Mas o texto está nos mostrando que ela nomeou um filho baseada no que ela sentiu no seu presente. E isso é um grande perigo, porque eu não posso, olhe para cá, eu não posso nomear o que Deus me deu baseado nas tristezas que eu passei no hoje. Eu não posso nomear o que Deus me deu baseado nas lágrimas que eu derramei ontem. Por quê? Porque Deus está dizendo: essa dor tem hora para acabar, e você não pode comprometer o futuro do milagre que eu te dei. Oi? Benoni. Por que ela chamou o seu filho de Benoni? Porque ela se baseou na dor que sentiu no presente. Mas olhe para quem está do teu lado, diga: o menino vai crescer. Diga aí: não é porque você chorou hoje que vai chorar amanhã. Não é porque se decepcionou hoje que irá se decepcionar amanhã. Então olhe para cá. Quando ela nomeia o filho de Benoni, ela está dizendo: o teu presente é dor, o teu futuro é dor. O teu agora é dor e o teu amanhã é dor. O teu hoje é dor e o teu dia seguinte é dor. Olhe para cá, ela está dizendo para aquilo que Deus entregou a ela: você é a culpa da dor, você é o rótulo da dor. Porque talvez eu estou pregando para alguém que carrega um peso de palavra que nunca pediu, um rótulo que nunca imaginou, mas alguém disse: por tua culpa, por tua causa. Mas Deus essa noite veio quebrar tudo aquilo que esteja fora do propósito, do plano dele para a tua vida. Olhe para quem está do teu lado, diga: não chame de dor aquilo que Deus chama de honra. A dor foi no presente, minha flor, mas o bebê ia crescer. A dor foi no agora, mas o milagre ia crescer. Quando ela está dizendo que o nome do bebê é dor, ela está dizendo: teu nome é Benoni, porque você me gerou dor, você nasceu através da dor. Então ela está comprometendo o futuro daquilo que Deus deu para ela. Só que o texto está nos mostrando algo poderoso. O que, missionária? Porque na parte A é ela nomeando filho de dor, mas na parte B é o dono do projeto intervindo na situação. Na parte A é a mamãe que sentiu a dor. O texto não está invalidando a dor da mãe, jamais, mas o texto está nos mostrando que Deus é poderoso para mudar a identidade daquilo que Ele nos entregou. Porque na parte A é ela dizendo: Benoni,
mas o texto nos apresenta uma intervenção imediata do pai, que chegou na geografia e disse: o nome do meu milagre não é Benoni, é Benjamim. Segure na mão de quem está do seu lado, se não for te incomodar, e diga: o pai chegou na geografia e ele chegou para decidir. O pai chegou na geografia e ele chegou para abençoar. Segure na mão dessa pessoa e diga: a tua casa não tem aspecto de Benoni, a tua casa tem identidade de Benjamim. Porque a união monoparental de um genitor e progenitor é desta união monoparental que nasce uma família. Amém? A mãe é importantíssima, sem sombra de dúvidas, mas o pai também. Quando o texto diz que a mãe veio a óbito, o texto está dizendo: a mamãe faleceu, mas o pai está vivo. A mamãe veio a óbito e o texto não invalida a situação, mas o texto diz: o projeto não vai cair em mãos erradas. O dono do projeto está vivo. E só tem grande no ambiente até o maior chegar. Quando o pai chegou, ele disse: não é Benoni, é Benjamim. Não é dor, é honra. Porque esse pai já teve a experiência de um nome mudado. Quando passou pelo vale de Jaboque, era o Jacó, que andava de um jeito, fazia de um jeito, mas foi no meio deste vale de Jaboque, em um encontro poderoso, que o seu nome foi transformado de Jacó para Israel. É Deus dizendo: esse casamento não tem aspecto de Benoni, querida, tem aspecto de Benjamim. Esse ministério não tem identidade de Benoni, tem identidade de Benjamim. Pode ter nascido no meio da dor, mas não é dor. Pode ter nascido no processo da dor, mas não é dor. Olhe para cá, Deus me trouxe aqui para dizer: é noite de decisão. Caminhando para encerrar, olhe para cá, minha querida, porque de um lado tem Raquel, do outro tem Jacó. De um lado tem o luto, do outro tem o nascimento. De um lado tem o choro, do outro a alegria. De um lado tem a perda, do outro tem o ganho. A questão é que entre um lado e outro tem um meio, e esse meio se chama decisão. Porque quando o texto nos apresenta essa intervenção, mas é o texto dizendo que alguém decidiu sair de um nível, sair de uma realidade, para viver uma outra. Porque não tem como que Deus me deu ter dupla identidade. Ou é Benoni ou é Benjamim. Oi? Só vive o tempo de Benjamim quem decide romper com o tempo de Benoni. Deus está dizendo: eu sei que você chorou, eu sei que você sofreu, eu sei que você lutou, mas chega de se lamentar. Está na hora de abraçar o fruto que eu te dei. Eu estou pregando aqui debaixo da autoridade do Senhor, e Deus está dizendo: eu vou enxugar as tuas lágrimas nessa noite, e eu estou levantando hoje, erguendo a tua cabeça e dizendo: decida, saia do tempo de Benoni
Chega de trazer essas memórias do que passou. Assim diz o Senhor para você. A Raquel infelizmente faleceu, mas o fruto está vivo. A Raquel infelizmente veio a óbito, mas o fruto está vivo. O processo da dor foi terrível, mas o fruto está vivo. Deus está dizendo: se você não se levantar, quem vai cuidar do fruto que eu dei? Quem vai cuidar da promessa que eu dei? Então, hoje é noite de Deus trazer alguém para essa mudança de nível. Eu vou tirar a tua casa do tempo da dor, e a tua casa hoje vai marchar para o tempo da honra. Eu estou pregando para alguém que vai pisar os pés em casa, dizendo: minha casa é a casa da honra de Deus. A minha casa não é a casa da dor, é a casa da honra de Deus. Senhor, essa palavra não é para mim, mas é para alguém. Gostaria de convidá-los a se colocar sobre os vossos pés, por gentileza. Com autorização da nossa liderança, eu quero chamar aqui à frente você que precisa sair do tempo de Benoni para viver o tempo de Benjamim na tua casa, na tua família, em alguma área da tua história. Eu quero chamar aqui à frente você que chegou aqui talvez se lamentando pela dor, mas Deus está dizendo hoje: eu quero alegrar o teu coração com a alegria da honra do milagre que eu te dei. Se essa palavra tem endereço para o teu coração, saia do teu lugar e venha à frente, nós queremos orar por você. Dá um Fá para mim, meu amigo, Fá. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, sou um milagre. Aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia, Senhor, nós oramos por essas vidas que estão à frente, que ouviram a tua palavra e compreenderam, Pai, que tu és o nosso Pai, que é poderoso para intervir nas situações mais dolorosas. Esta casa, esta família, este chamado, este sonho, não é dor, é honra. Hoje os teus filhos e filhas são impulsionados pela tua graça para o tempo de Benjamim. Senhor, esconde-os debaixo das tuas asas, ó Pai. Aonde estiver alguém precisando ser fortalecido, renovado, cheio, aleluia, renove esta vida. Se alguém precisando de cura, pelo poder do teu nome, ó Jesus, cure esta pessoa. Nós oramos nesse momento agora, que seja, Senhor, cancelado toda tristeza, toda agonia, para que o teu povo, para que a tua filha venha viver o tempo da honra, o tempo da alegria, o tempo de se regozijar em ti. Aonde houver uma mão levantada, aonde houver um barulho de glória, renove esta pessoa pelo teu poder, enche ela da tua graça, da tua virtude. Levante tua mão para adorar nessa noite. Levante tua voz essa noite e diga:
minuto da sua atenção, por favor, permaneçam aqui. Quem aqui ainda não é cristão, levante sua mão, por favor. Nós gostaríamos de te conhecer. Tanto aqui à frente quanto na nave da igreja, alguém que ainda não é cristão, levante sua mão, por favor. Nós gostaríamos de te conhecer. Na galeria, alguém? Na nave da igreja? Alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor? Se há alguém, levante sua mão, por favor. Se há alguém, levante sua mão, por favor. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ali em cima, obrigada, querida. Há mais alguém além dela que ainda não é cristão, está afastado dos caminhos do Senhor? Além da nossa querida, mais alguém? Há mais alguém? Amém. Olhe para cá. Nós oramos ao Pai em nome do Filho por intermédio do Espírito Santo. E nós sabemos que o Pai planejou, o Filho executou o plano e o Espírito Santo é quem convence o coração do homem. Ninguém vai te obrigar, mas Jesus está te convidando nesta noite. Se você nesta noite deseja aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele, você que deseja entregar a sua vida a Cristo nessa noite, aonde você estiver, levante sua mão e nós gostaríamos de orar pela sua vida. Alguém nessa noite, na galeria, na nave da igreja, alguém que deseja aceitar a Jesus, se reconciliar com Ele. O coração diz não, mas esse é um convite do Espírito Santo para você. Alguém, abra o seu coração, se renda diante do nosso Senhor Jesus. Pela última vez, alguém? Amém. Que Deus te conceda uma próxima oportunidade. A vocês que estão à frente, voltem para suas casas levando o vosso milagre em nome de Jesus. Retorne para o seu lugar, levante suas mãos, aplauda o nome do Senhor. E o meu desejo é que Deus vos abençoe. Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá, nós temos uma vida aqui para Jesus. Você pode celebrar ao nome do Senhor por esta vida preciosa, porque hoje é Ele, amanhã será alguém da sua família, em nome de Jesus. Você crê nisso? Pai, nós oramos pelo teu filho, escreve o nome dele no livro da vida, abençoando, transformando, fazendo dele, Senhor, um instrumento em tuas mãos. Toque no coração do teu filho, Pai. Nós pedimos para que a tua graça permaneça sobre ele. Senhor, guarde ele por onde ele passar, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, um proclamador do teu evangelho. Nós te engrandecemos e te damos glória, Senhor, porque a tua palavra, ela é poderosa e o teu Santo Espírito completou esta obra. Nós te agradecemos por esta vida, em nome de Jesus. Querido irmão, repita comigo, por favor, se você puder. Senhor Jesus. Somente Ele, repita por gentileza comigo, meu amigo. Senhor Jesus, nesta noite eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Você pode aplaudir ao Senhor por esta vida. Aleluia, que Deus os abençoe.